saiu perdendo, conseguiu impor o seu jeito de jogar diante da sua torcida, virou para cima do Flamengo, repito, foi bastante pressionado no final, o Flamengo pressionou bastante em busca do gol de empate, mas eu acho que acima de tudo, né, para a gente começar, um bom ponto, foi um belo jogo de futebol, deu gosto de ver. Muito, a gente reclama tanto do nível, né, de jogos aqui na América do Sul, a própria Libertadores teve poucos jogos tecnicamente acima da média, esse foi um jogo acima da média. Muitas vezes a final nivela a questão técnica por baixo pelo que está em jogo, e hoje, sinceramente, um jogo muito interessante. É um time argentino daqueles que privilegia o toque de bola, as triangulações, não tem chutão, é mais um time argentino com padrão, né? Isso talvez nos dê um pouco de inveja nesse aspecto, aquela inveja saudável. Time de futebol com padrão de jogo. Tem alguns destaques individuais. O Mauro até falava antes da final do Barco, um jogador jovem muito interessante, tecnicamente acima da média, fez a jogada do gol. E o Flamengo teve o privilégio de abrir o marcador numa jogada aérea que é um ponto fortíssimo. Os dois zagueiros do Flamengo, Juan e Hever, são muito bons no jogo aéreo, o Arão também é, mas depois levou a virada e, surpreendentemente, quando parecia que naquele momento o cansaço, a maratona recente fosse destruir o Flamengo e permitir que o Independente ampliasse a vantagem, o Flamengo equilibrou as coisas e teve até algumas chances para empatar. Acho que está aberto. E curiosidade, o personagem do Flamengo no jogo, o Hever, era o personagem flamenguista atleticano, né? Tem muita história no Atlético. É verdade. Muito atleticano vibrou no gol do Hever e continua sendo aquela final, claro que para o flamenguista com uma importância toda que você descreveu do título internacional depois de tanto tempo, mas também importante para o Atlético, que pode herdar aí a vaga na Libertadores, e o Hever teve esse poder catalisador, digamos assim. Você falava na segunda-feira, Mauro, que era importante o Flamengo voltar vivo, né, na disputa pelo título. Voltou, não voltou com empate, não voltou com a vitória, que seria extraordinário, mas volta absolutamente vivo na disputa pelo título. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiro de fã de esporte. Ferimentos leves, eu acho que pelo que foi o jogo em determinado momento, especialmente o primeiro tempo, né, poderia ter sido muito pior para o Flamengo. O Gigliotti, quando fez o gol, ele tinha tido 3 oportunidades que a bola passou por ele, né? Como não passou contra o Libertad, quando ele deu 2 carrinhos e fez 2 gols. E na terceira boa chance ele aproveitou. Eu achei a atuação até digna do Flamengo, pela maneira como o time conseguiu reagir. Fez um gol no começo, começou muito mal o Independente, muito nervoso, sem conseguir pressionar e confuso. O Flamengo aproveitou, fez um gol. Depois o time argentino naturalmente se organizou. É um time que só joga pelos lados, basicamente, né? Embora o primeiro gol jogado tenha sido pela faixa central do campo, mas é um time que usa muito os lados do campo, isso aí já se sabe. Qualquer um que observe o time Independente sabe disso. Não trabalha em cima de um meio organizador, um engante, trabalha com os caras que os laterais apoiam muito, homens que trabalham abertos ali, jogando em função do centroavante. E no primeiro tempo já poderia ter tomado a virada. No primeiro tempo o empate já foi um tremendo lucro para o Flamengo. Aí na segunda etapa o gol logo no começo. E aí o Independente teve um comportamento parecido com aquele que ele apresentou contra o Libertad. Ele perdeu no Paraguai, foi jogar em casa, fez 3-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo ele recuou, e o time paraguaio, sem o seu centroavante, conseguiu encostar o Independente no seu campo e pressionou bastante, criou situações de gol. Quase tomou o segundo gol. No final da partida, inclusive, o Libertad teve uma falta frontal que passou a rente à trave, mais um pouco teria sido eliminado. Eu estranhei o comportamento do time naquela oportunidade, e hoje novamente, porque é um time que descansou 8 dias, o Flamengo numa maratona danada, acho que isso pesa em alguns momentos, mas acho que a atuação do Flamengo foi digna justamente porque o time conseguiu reagir. Agora, tem problemas, né? Tem problemas que não se resolvem em uma semana, em um jogo. Quando você está sendo muito pressionado no seu campo, como aconteceu hoje em boa parte do primeiro tempo, especialmente, o time tem que saber sair jogando, trabalhando a bola, sair da pressão, trocando passe, tem que ter aproximação, tem que ter conjunto, tem que ter um jogo coletivo que o Flamengo não tem. Então o Flamengo dava ligação direta. E não tem o Guerreiro, tem o Viseu. O Viseu é um jovem finalizador, goleador, mas a bola ele não tem grande intimidade, ele não tem uma boa convivência com a bola. Então ele não para uma bola, ele não prende uma bola, ele não faz uma parede, ele não cava uma falta, ele não existe no jogo. Ele não existe no jogo. Ele só existe no jogo quando a bola chega para ele tentar uma tabela, uma finalização, mas ele não consegue. Exato, não consegue participar. E o time, quando tem o Guerreiro, é outra história, porque o Guerreiro consegue amaciar a criança,
toma uma falta, prende, espera a chegada dos homens que vêm de trás, e aí o jogo flui um pouquinho. Então era uma parede, batia e voltava, batia e voltava. E isso não vai se resolver de uma hora para outra, o Flamengo não tem um conjunto afinado para isso. Mas eu achei que foi uma atuação digna, o Vinícius Júnior de novo entrou bem. Muita gente quer que ele entre antes e tudo mais, talvez até o Rueda tá lançando cada vez mais cedo, um pouquinho, né? Hoje entrou aos 27. Exato, ele estava entrando com 30 e poucos e tal, está entrando agora um pouco mais cedo, talvez até ele venha observando o garoto querendo antecipar esse lançamento. Tem só 17 anos, né? O Barco tem 18, ele tem 17, é mais novo ainda. Mas eu achei que foi uma atuação digna para um time que jogou 2 vezes viajando 13 mil quilômetros, né? Foi do Rio para Barranquilla, de Barranquilla para Salvador, de Salvador para o Rio, do Rio para Buenos Aires, de Buenos Aires lá do lado ali, a Avejaneda, para jogar essa noite. Enquanto a equipe argentina ficou desde a terça-feira passada em casa, treinando, descansando, esperando o Flamengo. Então eu achei uma atuação bem digna, perdeu por um gol, é possível recuperar esse placar, se vencer por um gol tem prorrogação, mas aí o Flamengo tem uma semana para se recuperar. Tem gente que fala, mas eles vão jogar no fim de semana, vão jogar contra o Arsenal do Sarandi, é o último colocado do Campeonato Argentino, o campo fica do lado ali, vizinho também, pertinho de Avejaneda, ou seja, vai botar o time reserva, eles vão chegar no Rio de Janeiro inteiros. O time titular não vai se desgastar, não se iludam. E o adversário, a carne assada, vão ganhar com o time reserva provavelmente, não estão nem um pouco preocupados com esse jogo. O jogo para o Independiente semana que vem, mas as duas equipes estarão, acredito, em condições físicas mais próximas. E aí pode ser bom para o time do Flamengo. Oi, Jean, boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. Eu concordo. Acho que, primeiro, o jogo foi muito bom. Eu acho que a atuação do Flamengo foi boa, e foi boa por 2 motivos. Primeiro, pelo que o Flamengo até conseguiu fazer em boa parte da partida, e segundo, porque teve a atuação que teve, mesmo com vários jogadores atuando abaixo daquilo que podem atuar. Acho que o Everton Ribeiro foi mal de novo, o Arão foi mal de novo, errando muitos passes. O Trauco no primeiro tempo estava tomando um banho ali na lateral esquerda, e aí tem até a questão, acho que assim, o Everton faz falta também nesse aspecto, né? Na hora que você coloca o Paquetá ali, o Trauco sofre mais. Ele sofre menos quando tem a presença do Everton na frente, tanto que o Everton muitas vezes joga como lateral esquerdo, o Everton não tinha condição de jogar os 90 minutos, então por isso também o Trauco sofreu. Acho que é um problema, aliás, que o Flamengo vai ter que resolver para a próxima temporada, né? Olhando um pouco para o elenco. O Trauco é um lateral que pode jogar ali em jogos em que o adversário vai pressionar menos, vai te fazer sofrer menos, mas em jogos em que o Flamengo sabe que vai ser pressionado, é um lugar em que o Flamengo costuma ter fragilidade. Mas apesar de tudo isso, quer dizer, apesar de questões individuais, acho que no geral o Flamengo criou muitas chances. Me chamou a atenção também a postura do Independiente no segundo tempo, depois de ter feito o gol, né? Na hora que fez depois o segundo... 2-1, né? O 2-1. Foi 2-1, o Independiente passou até aquela postura. Mas também me pareceu que era assim, era a consciência de que para ele, Independiente, aquele resultado é um resultado muito bom. Talvez acreditando naquilo que o Independiente fez por umas 3 ou 4 vezes depois de sofrer o gol, que é aquela saída de bola em velocidade, trocando passes com uma velocidade muito rápida. Quer dizer, é um perigo para o Flamengo no jogo de volta. A gente imagina um Flamengo tomando iniciativa, um Flamengo partindo para cima, mas é preciso ter essa consciência de que o Independiente contra-atacando é muito perigoso, porque tem ali uma qualidade de troca de passes que a gente não está acostumado a ver, sobretudo na velocidade que o Independiente trocou passes ali para contra-atacar em algumas oportunidades. Mas eu acho que, olhando para os placares possíveis, a vitória do Independiente por 1-0 é aquele que deixa o futuro mais indefinido. Se a gente tivesse um empate, acho que o Flamengo chegaria como favorito no jogo de volta. Se a gente tivesse Independiente marcando mais um gol, o Independiente teria uma boa vantagem para o jogo de volta. Eu acho que esse um gol de diferença a favor do time argentino é aquele placar que a gente realmente pode colocar 50% para cada lado no jogo de volta e tá bem colocado, não é ficar em cima do muro, não.